Graça e paz, líder de célula, seja bem-vindo a mais um estudo e nessa semana nós temos uma palavra encorajadora que fomos ministrados no último domingo pelo pastor Lúcio, missionário que a igreja apoia lá na Espanha, em Madrid, que também já fez um trabalho no norte da África, e ele trouxe uma mensagem no domingo à noite falando sobre sermos cooperadores de Deus. O texto base para você utilizar na sua célula é 1 Coríntios 3, de 1 a 11. E a ideia dessa célula é meditarmos naquilo que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto. O contexto deste texto aqui é quase que uma exortação de Paulo, falando para o povo que eles precisam crescer em maturidade, que eles precisam compreender o que realmente significa ser um cooperador de Deus, entender que não há divisões no corpo, entender que nós somos chamados a caminhar em maturidade. E aqui a ideia é começar já com essa pergunta: o que significa ser um cooperador de Deus? O que significa ser um cooperador de Deus? E aqui deixa o pessoal da sua célula comentar. Talvez o pessoal vai falar assim, não, eu vou ajudar Deus a fazer a obra, ou coisas do tipo assim. Mas o texto nos mostra que ser um cooperador de Deus é justamente facilitar o caminho para aquilo que Deus já conquistou em Jesus Cristo. Então não é que a obra depende de nós completamente, ou que Deus precisa da nossa ajuda para fazer a coisa acontecer. Mas é que nós temos o privilégio de participar dessa obra e de realmente indicar as pessoas para esse caminho, de vida que está em Jesus Cristo. A primeira verdade que você vai trabalhar com o seu grupo de célula é: abandonemos as brigas e divisões, com base nos versos de 3 a 8. Você pode pegar ali do primeiro verso também, que ele vai falar sobre maturidade espiritual, mas a ideia aqui é trabalhar sobre, muitas vezes, a falta de unidade dentro da igreja, as brigas, as discussões, e aqui eu estou dizendo de brigas e discussões que são advindas de uma posição de imaturidade, de não saber resolver os seus próprios problemas, de não saber tratar as questões que precisam ser tratadas, de conversar. Inclusive Paulo, não agora nesse texto específico, um pouco mais para frente, ele fala que o simples fato de haver irmãos que processam uns aos outros já seria vergonha para a igreja, que eles deveriam saber resolver os seus problemas entre si. Então, quando ele fala sobre abandonar as brigas e divisões, Paulo está nos chamando a olhar para Cristo, entender que Ele é o Supremo Senhor da igreja, que nós somos corpo de Cristo, que nós somos família de Jesus, que nós precisamos caminhar em unidade, nós precisamos ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, e essa é a mensagem que você precisa trazer para a sua célula nesse momento. A pergunta desse primeiro ponto é: como podemos contribuir para que as brigas e divisões dentro da igreja acabem? E essa é uma pergunta muito interessante. E aqui a segunda parte da pergunta é: ao invés de focar nas intrigas, ciúmes e brigas, qual deveria ser o nosso foco? Então, sobre a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, o que eu sugiro que você ministre à célula? Deixa o pessoal falar, E aí a ideia é você trazer a visão de, por exemplo, lealdade. Como que a gente faz para acabar com as brigas e divisões? Um princípio é a lealdade, Ser leal às lideranças que nós temos na igreja, aos princípios bíblicos, isso já é um grande passo. Outro, ser íntegro, tratar as questões, tem um problema, vamos conversar, vamos sentar e conversar, vamos resolver isso, como gente grande, vamos colocar aqui assim, E aqui a segunda parte da pergunta: ao invés de focar nas intrigas, ciúmes e brigas, qual que deveria ser o nosso foco? O nosso foco deveria ser o quê? O chamado que Jesus nos deu. Ide, fazer discípulos, amar o próximo como a nós mesmos, o foco em adorar ao Senhor, em apontar para Ele. Quando nós temos o foco no lugar correto, muitos dos problemas que parecem que nós temos, eles desaparecem. Isso é verdade. Na vida também, em situações corriqueiras e cotidianas, isso também acontece. Se você foca demais no problema, ele se torna um problema gigantesco. Agora, se você tem o foco no lugar certo, as coisas certamente vão caminhar de forma mais suave. Segundo ponto, cooperadores, lavoura e edifício de Deus, versículo de número 9. Aqui a ideia é justamente aquela que eu falei no começo. Nós precisamos entender que nós só realizamos a obra porque recebemos o poder do alto. A obra ela não está apoiada em nós. Então o que acontece? Ao invés de nós ficarmos preocupados demais com estratégias humanas, com os detalhes minuciosos de cada questão que vamos fazer na nossa célula, no nosso culto, e não há nada de errado de você ter estratégia, mas ao invés disso ser a essência e o centro da sua vida, a essência e o centro deveria ser como Jesus fez.
Foque nas pessoas, foque em tempo de mesa, foque em caminhar com gente, foque em conversar com gente, em perguntar, você precisa de algo? O que eu posso fazer por você hoje? Sabe? O pastor Lúcio ministrou muito a nós sobre isso, né? Muita gente acha que não, para eu ser um cooperador de Deus eu preciso ser um pastor, um missionário. Ele falou lá sobre isso. Não, você pode ser um missionário dentro da engenharia civil, dentro da advocacia, dentro das artes, não importa. Deus pode te usar onde você estiver. Basta que você realmente tenha o foco no lugar certo, invista tempo de mesa, pense em vidas, faça estratégia sim, mas que as vidas sejam o centro e glorificar a Deus seja o centro. Eu tenho certeza que esse caminho será muito melhor. E a ideia aqui é compartilhar uma situação onde você entregou algum assunto a Deus e Ele fez o inimaginável. A ideia é você compartilhar um testemunho. Talvez alguma coisa que você ficava ali muito bitolado, focado naquilo e a coisa não andava, e quando você entregou isso ao Senhor, Deus abriu as portas. Enfim, eu tenho certeza que você deve ter algum testemunho ou conhece algum testemunho nesse sentido. A ideia é que você compartilhe isso com a célula nesse momento. Terceiro ponto e último ponto, né, é que o verdadeiro fundamento, que é o versículo de número 10 e 11. E aqui, qual é a ideia? É perguntar qual fundamento nós temos lançado na nossa vida, no nosso ministério, na nossa célula, na nossa caminhada como um todo. Paulo ele vem falar que Jesus Cristo ele é o fundamento que permanece para sempre. Se nós colocarmos qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo como fundamento, quando vier o fogo ou o tempo, ele vai perecer. É isso que Paulo fala no texto bíblico. Então, quer fazer algo que vai perdurar? Coloque como fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Glorifique a Jesus Cristo, aponte para Jesus Cristo. Não é sobre nós, não é sobre a minha vida, não é sobre o que eu tenho ou deixo de ter, é sobre o que Jesus fez, é sobre o que Jesus fará, é sobre quem Jesus é. E nós precisamos ter isso no nosso coração, né? E lá no domingo, o pastor ele compartilhou conosco sobre como a singela pregação do Evangelho de Jesus Cristo e o poder do Espírito apontando para Jesus mudou a vida de muita gente lá na Espanha. Pessoas que estavam deprimidas, pessoas que estavam perdidas, puderam a partir da pregação do Evangelho e de olhar para Jesus encontrar ali vida e vida e abundância. A pergunta é, como podemos compartilhar Jesus Cristo no dia a dia, dentro da nossa profissão, dentro das universidades, dentro da onde você caminha? Então que você possa aí nesse momento encorajar o pessoal da sua célula a um foco mais de evangelismo. Inclusive na nossa igreja nós vamos ter em outubro uma grande conferência de evangelismo. Você precisa participar, você precisa ser encorajado, conhecer novas técnicas, estratégias para lançar o fundamento. Talvez você tenha dificuldade nisso. Em outubro você vai ter a oportunidade de crescer nesse aspecto. E concluindo, né, nós precisamos guardar no nosso coração, nós precisamos caminhar com maturidade, unidade, entendendo que somos cooperadores de Cristo e que Jesus é o fundamento que dura para sempre. Assim como o pastor Lúcio terminou domingo, eu quero terminar aqui hoje. Ele disse, aquele texto que fala, os campos, a seara, ela está cheia, ela está pronta, está madura, pronta para a colheita. Vamos orar para que Deus levante mais ceifeiros. Nós precisamos de pessoas que compreendem isso, que desejam caminhar em maturidade, na fé cristã, lançando o fundamento de Jesus Cristo como cooperadores, lavoura, edifício de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te use, Deus te dê sabedoria e graça e que a célula dessa semana seja uma célula realmente inundada da presença do Santo Espírito de Deus e do quebrantamento que só o Senhor pode trazer. Que você seja revestido desse poder do alto que nós falamos aí. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!